E estamos de volta para continuarmos os nossos estudos acerca da intervenção federal. Nas últimas 3 aulas, nós estamos estudando a intervenção federal. A aula passada, agora há pouquinho, vimos a modalidade de intervenção federal espontânea, aquela em que o presidente da República não precisa ser provocado por nenhuma autoridade para se decidir pela intervenção, é ato discricionário dele. Mas isso foi matéria da aula passada. Agora, neste bloco, nós estaremos estudando a intervenção federal provocada. Intervenção federal provocada para que o presidente da República possa editar aí um decreto interventivo, possa decretar intervenção em uma das unidades da federação, em um estado ou no Distrito Federal, dependerá da provocação de terceiros. Dependerá de uma provocação, de uma solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, ou dependerá de uma requisição do Poder Judiciário. Isso nós vamos trabalhar aqui direitinho, acompanhando a leitura do artigo 34 da nossa Constituição, naqueles incisos em que traz as situações de intervenção provocada. Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Aí, no inciso 4, nós temos o seguinte: exceto para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Veja que aí nós temos uma observância, nós temos um respeito ao princípio da independência e da separação dos poderes, conforme se encontra anunciado no artigo 2º da nossa Constituição, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Aí, se qualquer um desses poderes não tiver liberdade de exercício de suas atribuições, de suas competências em qualquer das unidades da federação, surge a possibilidade da decretação de uma intervenção federal, mas ela é provocada. O presidente da República não pode fazer por sua conta, precisa que haja ou uma solicitação ou uma requisição. E de onde eu estou tirando isso? Essa necessidade de requisição, essa necessidade de solicitação, para que numa situação dessa, de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes, seja efetivada a intervenção federal? Isso está anunciado no artigo 36, de acordo aí com o comando do artigo 36 da nossa Constituição. Nós temos que, se um dos poderes não tiver liberdade para o exercício de suas atribuições em uma das unidades da federação, o presidente da República pode receber uma solicitação ou uma requisição para a intervenção federal. Anote, se o poder que está sendo coagido ali em unidade da federação for o poder executivo ou for o poder legislativo, esses poderes, executivo ou legislativo, solicitam ao presidente da República a intervenção federal. Veja que, se na unidade da federação quem está sendo coagido é o poder legislativo ou é o poder executivo, esses poderes solicitam ao presidente da República. O presidente da República será provocado a uma intervenção federal por meio de uma solicitação do poder legislativo ou do poder executivo. Mas, atenção, porque se o poder que estiver sendo coagido em uma das unidades da federação for o poder judiciário, aí nós não estamos mais falando de solicitação, nós estaremos falando de requisição. Não o poder judiciário daquele estado, mas o poder judiciário daquele estado vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, vai emitir uma requisição para o presidente da República. E requisição não é solicitação, requisição tem uma natureza mandamental. O presidente da República estará obrigado a decretar intervenção federal se receber uma requisição do STF, e o STF
vai expedir essa requisição se o Poder Judiciário estiver sendo coagido em uma das unidades da Federação. Então esta foi a nossa primeira possibilidade de intervenção federal na modalidade provocada. Se algum dos poderes da União, legislativo, executivo, judiciário, estiver impedido do seu livre exercício de suas atribuições em uma das unidades da Federação, então o presidente da República receberá ou uma solicitação do Poder Legislativo ou Poder Executivo, ou receberá uma requisição do Supremo Tribunal Federal para decretar a intervenção federal. Esta foi a primeira possibilidade, já vamos para a segunda. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 6º, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Então veja que aqui, neste inciso 6º, nós temos duas situações distintas. A decretação da intervenção federal pode ocorrer para prover a execução de lei federal, ou a intervenção federal ocorrerá para prover uma ordem ou uma decisão judicial. Existe aqui uma diferença interessante quanto à provocação, quanto à requisição que se é feita ao presidente da República numa situação como essa. Se for para prover a execução de uma lei federal que está sendo desrespeitada aí numa unidade da Federação, é preciso primeiro que o Procurador-Geral da República solicite ao STF a requisição de uma intervenção federal. Então, necessário se faz prover a execução de uma lei federal. O Procurador-Geral da República entra aí no circuito solicitando ao STF, e o STF pode requisitar o presidente da República a intervenção federal. Certo? Esta é uma situação. E se está ocorrendo o descumprimento de uma ordem ou uma decisão judicial? Numa situação como essa, de descumprimento de ordem judicial, descumprimento de decisão judicial, a intervenção federal, para ocorrer, não precisa da participação do Procurador-Geral da República, precisa tão somente três dos órgãos do Poder Judiciário requisite. Quem? O STF pode requisitar a intervenção federal da União em uma das unidades da Federação, se uma ordem emanada pelo STF, uma decisão, uma ordem emanada pelo STF, uma decisão emanada pelo STF não estiver sendo cumprida. O próprio STF pode requisitar o presidente da República para que o presidente da República decrete a intervenção. E também o STJ e também o Tribunal Superior Eleitoral tem essa competência de requisitar o presidente da República diretamente a intervenção federal. Se a ordem descumprida, a decisão judicial descumprida é de natureza eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral será competente para requisitar o presidente da República a intervenção federal. E se a ordem judicial, a decisão judicial for em relação aí à competência do STJ, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, também poderá requisitar ao presidente da República a decretação de uma intervenção federal. Então esta é a possibilidade de intervenção federal na modalidade provocada, através de uma requisição do Poder Judiciário, seja do STF, seja do STJ, ou seja, do TSE, para que o presidente da República decrete a intervenção federal. Mas nós temos mais. Nós temos no inciso 7 o seguinte, no caput do artigo 34, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, a teor aqui do inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais.
a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático, na linha A, direitos da pessoa humana, na linha B, autonomia municipal, na linha C, prestação de contas da administração pública direta ou indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos e de saúde. Então, gente, nesta situação, outra vez aparece uma possibilidade de intervenção federal na modalidade provocada. Aqui nós teremos de volta a figura do Procurador-Geral da República. O nosso PGR está solicitando ao STF a requisição de uma intervenção federal naquela unidade da federação que estiver aqui, conforme se anuncia no inciso 7º do artigo 34, descumprindo, não observando os seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e aquela aplicação de recursos tributários na saúde e na educação. Se não está aplicando o mínimo exigido pela Constituição, surge a possibilidade para que o Procurador-Geral da República solicite ao STF a requisição de uma intervenção federal. Então, esta foi mais uma das possibilidades para que o presidente da República decrete uma intervenção federal na modalidade provocada, porque será provocado pelo Poder Judiciário, entenda pelo Supremo Tribunal Federal, que requisitará esta intervenção ao presidente da República. Então, gente, com isso nós encerramos aqui os nossos estudos acerca da intervenção federal. Espero que tenha sido útil aos seus estudos. Espero contar com você no nosso próximo encontro, quando continuaremos aí os nossos trabalhos, continuaremos os nossos estudos voltados para os seus propósitos de prestar concurso. Até breve, eu aguardo você.